Olá, bem-vindos a mais um programa Considerações. O nosso assunto de hoje é sobre uma doença que incomoda e faz o dia a dia muito mais difícil. Estamos falando sobre a alergia. E para falar sobre o assunto, está em nossos estúdios o médico alergista Dr. Leandro Brito. Mas antes, vamos ver uma reportagem sobre 2 casos que fala sobre a doença. Alimentos que só vão à mesa depois que a dona Enilda verifica o rótulo e as composições que o produto tem. E está certa de que não existe derivado do leite. Detalhes que ela acompanha de perto para cuidar da saúde da filha Franciele. A menina tem alergia à lactose. Por causa do problema, a mãe se tornou quase uma especialista no assunto para evitar que a jovem tenha reações graves. Eu via falar assim, a Fran tem alergia à lactose. O que é lactose? Da onde vem a lactose? Aí eu fiz um curso rápido, um curso de 1 ano e 8 meses, técnico em química, para mim saber o que é lactose, o que é caseína, o que é proteína. Então, são os açúcares do leite. E alguns alimentos que a gente compra tem esse recipiente, aliás, esse componente lactose. A universitária de 18 anos tem um cardápio diferenciado da família por causa da alergia, sem conhecer os sabores do leite e receitas que levam o produto e os derivados. O condensado, o creme e o iogurte, assim como outros alimentos, são à base de soja. Ela mesma ajuda a preparar o cardápio, assim evita problemas, como da última vez, quando experimentou uma bala. Nessa bala, falava que não tinha leite, não tinha margarina, não tinha nada. E eu confiei no rótulo. Eu comecei a ficar com muita falta de ar. E aí eu usei a minha bombinha, que geralmente eu uso quando tenho falta de ar. Aí não resolveu, eu fiz 1, 2, 3 vezes. Aí eu fui pro hospital. Lá no hospital, fizeram inalação em mim, aí fizeram acho que umas 3, 4 inalação, aí depois entraram com adrenalina e não adiantaram. Quando deu mais ou menos uma meia-noite, aí me transferiram para um outro hospital que tinha mais recursos. Aí nesse hospital me transferiram, me levaram direto para UTI. Aí da UTI eu fiquei lá e fui entubada. Aí eu não lembro de nada, porque aí eu me induziram ao coma, essas coisas, que eu não aguentei mais. O caso de Franciele está entre os 35% da população que sofre com algum tipo de alergia a determinadas substâncias. Os dados são da Organização Mundial de Saúde, que ainda prevê que até o fim do século, metade da população irá sofrer com algum tipo de alergia. Lauane também se enquadra neste contexto. No corpo dela está estampado nomes de algumas substâncias de remédios que causam reações graves à saúde da universitária. A estudante tem 6 tatuagens. Esta foi a última que fez recentemente, como forma de prevenção. O local estratégico perto da veia e também onde afere a pressão. Eu fui tomar um remédio para dor, para cólica, e nesse remédio parece que tinha 2 substâncias que eu era alérgica. E até então eu não conhecia uma delas, sabia do dipirona, mas não sabia da outra. Então eu tive um quadro muito grave. Eu fui para o hospital praticamente entrando em parada cardiorrespiratória. Então meus pés, minhas mãos ficaram tudo roxa, eu não enxergava já estava vendo flashes. Então eu só via minha mãe desesperada pegando no meu pé, apertando, tentando fazer a circulação, Aí a gente procurou um alergista, aí o alergista passou toda a medicação, toda a lista, E aí a gente aprendeu a lidar mais com isso, mas toda vez que eu apresento essa lista para algum médico no hospital, as pessoas falam assim, você tem que ter isso com você a todo momento, você tem que plastificar, pendurar no pescoço. Foi daí que surgiu a ideia de fazer a tatuagem. Vale ressaltar que tanto Lauane como Franciele têm problemas de alergia e não intolerância a substâncias, reações e tratamentos diferentes um do outro. Enilda, mãe de Franciele, já enfrentou situações preocupantes quanto ao diagnóstico do quadro clínico da filha e destaca a importância em saber bem cada caso. Já levei ela em alguns médicos que tratavam como uma intolerância gastrointestinal.
Agora, no caso da alergia, é uma resposta do sistema imunológico, que é muito diferente. Pode ser imediata como não. Então, o próprio organismo dela produz tanto anticorpo que o próprio anticorpo sufoca ela, dá edema de glote, ataque anafilático. Então, eu tive que aprender um pouquinho, a estudar também um pouquinho, para entender a alergia. O que é uma alergia? Qual a diferença da alergia com a intolerância? Então, para tirar as suas dúvidas, logo depois do intervalo, vamos ter a entrevista com o Dr. Leandro Brito. Não saia daí. A indústria em nome das cidades apresenta Aquidauana, uma cidade que antigamente era uma ciudad, assim mesmo, em castelhano. É que no século XVI, na época da colonização, a região era ocupada pelos espanhóis e conhecida como Santiago de Xerez, até ser invadida por bandeirantes e indígenas que deixaram o lugar em ruínas. Foi preciso esperar mais 2 séculos para que os brasileiros iniciassem o repovoamento. Depois disso, o lugar cresceu e foi elevado à categoria de cidade em bom português, mas ganhou um nome indígena, Aquidauana, que quer dizer rio estreito, em homenagem ao nome do rio que banha a região. Bem-vindo ao Brasil, Aquidauana! Estamos aqui no estúdio com o Dr. Leandro Brito, que é médico alergista, e vai nos falar hoje sobre a alergia e as suas tipicidades. Dr. Leandro, bem-vindo ao programa Considerações. E já a nossa primeira pergunta. Ar poluído, alimento estragado ou poluído, a poluição do meio ambiente, isso influencia na questão da alergia? Influencia, sim, né? A gente sabe que a alergia está aumentando, né, ao passar das décadas, né? Então, coisas que na década de 50 a gente acreditava que era 10% dos casos da população teria alergia, hoje em dia, então, 35%. E por que tem esse aumento, né? Provavelmente porque, além do fator genético, existe um fator ambiental importante. Então, quando a gente pensa assim, poluição, vem na nossa cabeça poluição atmosférica, então monóxido de carbono, gases inalados, né? E, na verdade, a gente tem que se preocupar com isso, mas também com a poluição interna, digamos assim, dentro do domicílio. Então, ácaro, tabagismo. Então, a gente esquece, mas a população cada vez mais está tabagista, né? E isso realmente interfere no mecanismo imunológico para predispor a alergia, principalmente alergias respiratórias. Uhum. Hoje, o ar, então, ele já está poluído, não é um ar de 1950, digamos. Passado, sei, 30, 40 anos, hoje influencia muito na questão da alergia. Influencia, por isso que tem esse aumento, dentre outras coisas, né? Então, mas nessa nossa vida hoje mais urbana, digamos assim, com certeza influencia. Então, a gente tem que fazer a nossa parte, né? Então, assim, parte da população então, evitar o tabagismo, né? Porque existe tabagismo passivo, que, né, a criança lá não está fumando, mas o pai está fumando, né? O carro, a gente não tem muitos cuidados com o carro, mas o carro que fica lá com combustão, né, que não está bem equilibrado, né? Certo. Existe a parte também da sociedade, né, do governo, de fazer iniciativas para tentar diminuir, né, esses riscos. E a parte nossa como médico para tentar divulgar isso, né? Doutor Leandro, quais as alergias mais comuns hoje? De uma forma geral, a mais comum da alergia é a rinite, que é uma alergia respiratória, que as pessoas então espirram, coçam o nariz, escorre o nariz, tranca, né? Pode dar uma tosse. Essa é a principal. Tem vários estudos aqui, assim, quando a gente fala de prevalência de alergia, tem coisas mundiais. Então, lá em 1996 foi feito um estudo internacional para ver a prevalência de alergia. Depois teve várias fases desse estudo, enfim. E a gente conseguiu ter uma noção do que é uma prevalência média de alergia, mas a gente não tem a nossa realidade aqui em Campo Grande. Certo. De uma forma geral, então, a rinite é 25% dos casos. Ou melhor dizendo, das pessoas, 25% das pessoas teriam rinite. Certo. É a principal. Depois tem a asma, que acredita-se em torno de 10% da população. Aí vem a alergia de pele, né, que chama dermatite atópica, urticária, e alergia alimentar.
Alergia alimentar em criança acredita-se que hoje tem uma prevalência aí de 5 a 7%. E em adulto cai para uns 3%. Então são as principais. Além das alergias a medicamentos, que ele vem num patamar um pouco mais baixo. Certo, inclusive a nossa reportagem mostrou muito isso. A questão da lactose, quando você tem uma alergia à lactose, não seria uma alergia, seria propriamente... Uma intolerância. Intolerância. A alergia à lactose não existe, né? Porque é um carboidrato, então ele não gera antígeno suficiente para dar uma resposta do corpo para causar alergia. O que é a alergia? É uma resposta do corpo a um antígeno que não faria isso. E provoca uma reação exagerada. E então, hoje... a intolerância, o que é? A intolerância à lactose, a pessoa nasce com uma diminuição de uma enzima que degrada ela. E por isso que o leite acaba não sendo degradado, e fermenta, então distende a barriga, dá diarreia, né? Dá esse tipo de manifestação. E a alergia não, a alergia pode dar manifestações muito parecidas, mas pode dar outras, que é na pele, que dá aquelas urticárias, inchar a boca, né? E por que é interessante diferenciar um do outro? Porque a alergia, a gente sabe que vai melhorando com a idade, no caso do leite, né? Melhora com a idade. E você não pode, nem alimento que tem derivados do leite, você não pode ter, senão um pequeno que for da partícula já pode fazer uma reação. Sim. A intolerância não, às vezes ele tolera leites com baixo teor de lactose. Então faz toda a diferença até no tratamento, por isso tem que saber diferenciar. Certo. E aí, doutor Leandro, a questão do fator imunológico. O senhor disse que com o passar do tempo a pessoa ela vai crescendo, vai adquirindo então a imunologia a esse tipo de alergia, é isso? Na verdade, sim. Essa resposta exagerada do corpo, ela é imunológica, ela envolve nossa imunidade, né? Então, com o passar do tempo, a pessoa pode ficar tolerante. Alguma coisa que antes, que é do exemplo do leite, que causava alergia, pode parar, tá? Porque vai acostumando, né? Mas isso é muito comum, então, nos alérgenos alimentares, o leite, o ovo, né? Soja. Agora, tem o contrário, pessoas que nunca foram alérgicos e de repente começam a ter. Então, por algum motivo, ela foi sensibilizada com o decorrer da vida. E aí, de repente, começa a ter reação que ela não ocorria antes. Isso também pode acontecer. Existem pessoas e casos raros que dizem e têm alergia, um certo tipo de alergia a certos alimentos. Isso procede? Sim. Então, tem pessoas que têm até de mais de um alimento, né? Então, alergia a múltiplos alimentos ou múltiplos medicamentos, mas é muito raro ser múltiplos, né? Sim. Habitualmente é mais pontual. Nesse caso, o tratamento ele vai ser de uma forma medicamentosa. Qual seria o processo terapêutico? No caso do alimento ou do medicamento, a gente tem que tentar prevenção, que é você identificar o que está causando e excluir, né? Aí, uma vez que, por algum descuido, acidentalmente, ele teve contato com isso, aí você tem tratamento, então, de emergência, né? São antialérgicos, dependendo do caso, corticoide, né? Então, tratamento de sintoma. Né? Bom, o senhor disse corticoide. O corticoide seria praticamente uma droga para combater a alergia, mas também tem as suas contraindicações? Tem bastante, né? E o corticoide não é a primeira droga de escolha para combater uma alergia, depende de cada caso, né? Então, aqui tem muitos tipos de alergia, então vou dar um exemplo. Tem uma alergia lá que a pessoa toma o leite, que faz mal, vamos dar um exemplo, e incha, fica corticária, angedema, tá? Esse caso não é o corticoide, a primeira droga para usar, é o antialérgico e a adrenalina que faz no hospital. Mas vou dar um outro exemplo agora, um tipo de alergia de contato. Então a pessoa lá tem, por exemplo, a pessoa usa chinelo de dedo que fica a marca ali, faz uma dermatite de contato. Nesses casos o corticoide é a principal medicação. Sim. Mas o corticoide não pode usar por muito tempo, senão pode dar problemas assim no eixo que a gente controla no nosso cérebro com as gônadas do corpo. Então, pode causar redistribuição da gordura no corpo, aumento de pelo, né? Então, algumas situações assim, que tem que ser o mais correto usar a dose menor possível e no menor tempo. Doutor Leandro, quais são os sintomas que podem causar uma reação alérgica? A reação alérgica ela pode ser de 4 tipos, basicamente. Mas as principais são, então, da parte respiratória, rinite, asma, né, que é a bronquite, né, que faz chiar peito, dá falta de ar, né, a rinite, igual eu falei, coça, espirra, tosse, né. Na parte da pele, as urticárias, que são lesões maiores, que coçam demais, o angedema, que são inchaço que faz nos lábios, no rosto da pessoa,
Pode ter sintomas do trato gastrointestinal, que é diarreia, dor abdominal, né, vômitos, sangue nas fezes. Então, são vários tipos, né? Quando a pessoa, de repente, doutor Leandro, ela usa uma medicação, tem aquela crise alérgica, então ela usa constantemente a mesma medicação. Isso vai melhorar ou com o tempo, de repente, acostuma-se a essa medicação o organismo? Não, quando a gente identifica que tem uma reação alérgica a uma droga, a gente tem que tirar essa droga. Por mais que ele pode, ao ficar usando e acostumando com a droga, que a gente fala dessensibilizando, a gente não orienta isso. Porque eu não sei se na segunda, terceira exposição a essa droga, se a reação pode ser até mais grave do que na reação anterior. A alergia mais grave, aquela que dá falta de ar, que leva, que bota mais em risco iminente de morte, essa alergia, na verdade, ela normalmente precisa na primeira exposição anterior, que não dá a reação, e na segunda vem, né? Então, a gente não orienta não ficar usando. Doutor Leandro, toda alergia ela precisa de tratamento ou naturalmente o corpo absorve a questão imunológica? Na hora que você está com a manifestação clínica de uma alergia, precisa do tratamento. Esse tratamento não necessariamente é cura, né? Ele é um controle, você tem que controlar aquela doença. A cura, hoje em dia, então a gente acredita que para a gente curar a mesma alergia, uma das poucas coisas que daria, entre aspas, vamos botar assim, seria as vacinas, que a gente chama de imunoterapia, onde a gente injeta no paciente exatamente o que faz mal, em doses cada vez maior para ir acostumando. Mas isso é estudado, tem que ser feito com alergista, num ambiente adequado, não é sair fazendo por aí. Então tem que ter tratamento quando tem manifestação, mas não necessariamente a cura, né? Esta medicação, no caso as vacinas, elas estão disponíveis ou ainda não estão disponíveis para a população? Ainda não. Que não é bem uma vacina, é diferente, né? A vacina a gente fala num termo para a gente entender um pouquinho melhor, mas a imunoterapia ainda não está disponível para a população via Sistema Único de Saúde e nem, na verdade, via convênio. Bom, hoje as pessoas que têm alergia, então elas no âmbito social acabam se isolando. Qual seria o seu conselho, doutor Leandro, para essas pessoas realmente estarem integrando o âmbito social sem medo de provocar uma reação alérgica? Primeira coisa, até para todo mundo que está assistindo, é que a alergia não passa, né? Então não é transmissível. Então, estou com uma alergia de pele, a pessoa às vezes tem muito, né, preconceito em cima disso, mas não. Segundo, que a pessoa que é alérgica, se ela não pode determinado tipo de coisa, né, de alimento, isso não é um demérito chegar e falar, eu não posso, né? Você tem que realmente aprender a conviver, que você consegue levar uma vida normal. Vou dar um exemplo, assim, pessoas que têm asma, então, que são alérgicos, têm asma. Tem excelentes nadadores olímpicos aí que começaram a nadar por causa da asma. Você percebe? Então, é uma ajuda, até por questão emocional. Quando o senhor diz de natação, algumas pessoas dizem que a natação é boa para as pessoas que têm alergia. Isso tem uma conectividade? Tem. A gente não pode, assim, se a pessoa está descontrolada, não está tratando aquela asma dela, então ela não vai poder tolerar fazer a natação, que pode até provocar uma crise. Mas ao controlar, não tem dúvidas, isso baseado em estudo, que a natação ajuda a desenvolver mais essa pessoa para melhorar essa alergia dela, né? Então, com certeza. O cloro que tem na água pode ser um irritante, ele não por si só não é um alérgeno, mas ele pode ser um irritante. Mas aí você tem que trabalhar. Se não estiver te fazendo bem, aí você não faria. Mas não assim falar, ninguém pode nadar, não. Algumas pessoas carentes não conseguem um tratamento adequado. Qual seria o seu conselho para essas pessoas procurarem? Ou já existe algum tipo de grupo ou associação que venha atender as pessoas? Existe, na verdade, assim, na prefeitura até eu que faço ambulatório de alergia. Então existe, é só procurar um médico da unidade de saúde, se realmente o quadro for alérgico e tiver que ter um encaminhamento, encaminhar. Só que eu faço atendimento na faixa etária pediátrica. Na faixa etária adulta, aqui no nosso estado, não tem pela prefeitura, né? Também tem pelo governo do estado, no hospital regional, onde tem um atendimento também de ambulatório de alergia, também na faixa etária pediátrica. Bom, nós vamos para um pequeno intervalo e Considerações volta com uma pergunta já formulada para o Dr. Leandro sobre as pessoas que têm alergia a leite, ovos e peixe. Aguarde um instante, já voltamos. Fábrica Verde apresenta
Tatu Canastra. Tem gente que diz, formiga faz bem para a vista, pois o Tatu Canastra come formiga e não enxerga nada bem. Se não tiver muito pertinho, vê as coisas bem embaçadas. Em compensação, consegue sentir cheiros a longa distância e usa isso para caçar alimentos. Tadinha da formiga. Agora, tem um cheiro que deixa o Tatu Canastra arrepiado, mesmo quase sem ter pelo. O cheiro da queimada, que destrói os campos e cerrados onde ele mora. O Tatu Canastra é um animal ágil, consegue cavar túneis enormes embaixo da terra em pouquíssimo tempo. Como seria bom se ele usasse os túneis para fugir dos caçadores que ameaçam a espécie. O programa Considerações volta com o tema alergia. E aqui no nosso estúdio, Dr. Leandro Brito. E a pergunta: leite, ovos e peixe. O que acontece com o organismo dessas pessoas que têm alergia a esse tipo de alimento, doutor? Na verdade, o que acontece é o seguinte. Então, esses são alguns dos alimentos principais que causam alergia, né? Então, se a gente for enumerar, então, leite, ovo, soja, né, trigo. Na população americana, muito amendoim, que aqui a gente não tem esse hábito, né? Mas é importante. Nozes, né? Frutos do mar, peixe, crustáceos. Isso dá mais de 90% das alergias alimentares, estão esses ingredientes, digamos assim. O que acontece é a pessoa que são alimentos que normalmente não faria mal para uma pessoa, e naquela pessoa que geneticamente tem uma predisposição, quando entra em contato com esses alimentos, sensibilizam e entram em processo alérgico, que são variados, né? Nós vemos alguns casos, e até interessante, algumas cenas, né? Pessoas que, ao ingerir um alimento, elas se afogam, então acabam tendo um processo alérgico. É muito rápido esse processo? Se for um tipo que a gente fala IgE mediado, que é aquele tipo de manifestação lá da urticária, que dá mancha no corpo, do inchaço e de falta de ar, às vezes é coisa de minutos, entendeu? E aí tem que ter uma atitude rápida para realmente tirar o paciente dessa crise. E isso independe da dose, que é aquilo que eu estava falando também da diferença da alergia com a intolerância à lactose. Sim. Então, existe relatos de pessoas que são alérgicas. Vou dar um exemplo de novo, do leite, que a mãe estava cozinhando, a criança entrou na cozinha, só do vapor já fez a reação. Sim. Então, ou seja, independe da dose, é mais uma condição do paciente em si. A exposição dele ao alimento. A exposição que, por algum motivo, a partir de um determinado momento, causou essas reações alérgicas. E aí, grande parte deles, com a idade, melhora. Outros não. Os peixes, crustáceos, não. Tende a ser pela vida toda. Né? E aí tem que ser o tratamento imediato quando esse tipo de manifestação. Quando for outro tipo de manifestação mais tardia, não precisa ser tanto imediato. Mas tem que fazer um acompanhamento para a questão do diagnóstico e para você ter uma boa qualidade de vida. O que eu vejo muito é que, às vezes, chegam muitas pessoas com diagnóstico de alergia alimentar e não é. Então, às vezes, tem uma supervalorização, assim como tem também uma subnotificação, né, disso. Um exemplo é o do corante. O corante ele é o vilão da história, né, adoidado. Hein? Os famosos salgadinhos. Só que os corantes, os aditivos alimentares, de uma forma geral, é muito raro de ter a reação alérgica. Existe, inclusive reação alérgica grave. Mas não é tão comum igual esses outros que eu falei. O que seria um aditivo? É qualquer coisa que coloca no alimento que ou para conservar mais esse alimento, para evitar fungos, essas coisas, ou para melhorar o paladar, né? Qualquer isso. Então, corante é um exemplo de aditivo, mas tem outros conservantes, que não tem testes para a gente fazer, não tem um exame tão bom. Então é mais clínico mesmo o diagnóstico, por isso que dificulta. Hoje, o senhor como pediatra e alergista, qual a recomendação para os pais, já que a criança não tem como se manifestar verbalmente? Qual o teu conselho aos pais quando sentirem uma reação alérgica ao seu filho? Então, por mais que eu falei assim, que na maioria das vezes a reação não ocorre e às vezes a gente valoriza demais, o pai tem que valorizar. Quem vai fazer essa triagem é o médico. Se realmente aquela queixa do pai tem algum sentido, né, para a parte da medicina ou não. Então, se você observar qualquer coisa estranha que aconteceu com aquela criança depois de um determinado alimento, tem que procurar um acompanhamento médico para fazer o diagnóstico. Se esse médico tiver em dificuldade de fazer esse diagnóstico,
que ele pode pedir exames, né, que ele por si só, ou encaminhar então para um especialista. Bem, doutor Leandro, uma pessoa pode desenvolver alergia, antes não tinha alergia, e ela acaba desenvolvendo uma alergia com o passar do tempo. Isso pode acontecer, pode ser que tanto para medicamento quanto para alimento, né, que ele sempre fez uso daquela substância e nunca causou mal. E um belo dia pode acontecer disso, porque vai sensibilizando essa pessoa. E aí é de acordo com as mudanças no estilo de vida dessa pessoa, né, que é isso que com o tempo está mudando bastante, a parte emocional. Então tem várias coisas que podem fazer com que essa pessoa que antes não era sensibilizada se sensibilize e passe a ter reação sempre que tiver contato com esses... Quando o senhor diz a questão emocional, então vamos para o psicológico. Pode ter uma alergia e a pessoa psicologicamente estar abalada com aquela reação e pode ser psicológico e não sintomático? Aqui nós vamos abrir um leque assim, cientificamente falando, tem estudos que falam a favor da relação emocional piorando a alergia e outras contra, né? Mas de uma forma geral, a gente sabe que o emocional, não que ele vai gerar a alergia em si, mas ele pode desencadear um processo em quem já é geneticamente já predisposto, né? Então, principalmente questão assim, asma, que aí gera um ciclo vicioso, porque a pessoa tem uma alergia respiratória, falta de ar, que realmente o estresse do dia a dia pode desencadear reações associadas à nossa alteração climática, né, associada a vários outros fatores, e aí deixa o paciente mais preocupado ainda de ser uma doença, né? Isso gera mais um componente emocional nele ainda, então vai fazendo um ciclo vicioso. Então a gente tem que ter esse cuidado. Doutor Leandro, a alergia a medicamentos pode deixar sequela na pessoa? Pode. É lógico que quando a gente fala sequela, tem vários pontos. Sequelas biológicas, vamos dizer assim, ela pode ter uma reação grave e que, se não levar a óbito, levar a ter um comprometimento físico importante, que falta oxigenação no cérebro e assim por diante. Além das sequelas emocionais mesmo, né? Então, tem relatos de várias coisas, né? Por exemplo, tem pessoas que, recentemente, jovem que tatuou no braço, que ela era alérgica. Então, olha a repercussão que teve, né, para essa jovem chegar a tatuar no braço os alimentos, os medicamentos que ela era alérgica, né? Então, tem vários graus, né? E não necessariamente esse grau é dependente da gravidade da lesão, na verdade, ou da alergia. Pode ser que para aquela pessoa, por menor que fosse a alergia, para ela virou muita coisa. Né? Pode ser que nem seja tão grave a alergia de uma forma geral, mas para aquela pessoa é importante. Então a gente tem que valorizar. Doutor Leandro, a pessoa chega no hospital com qualquer outro tipo, até mesmo um acidente. Essa pessoa é alérgica a medicamentos. Qual seria o seu conselho para a família chegar no hospital? Qual seria a primeira atitude? Escrever, falar com os profissionais? Então, a atitude, quando você identifica alguém que tem alergia a medicamento, já é de antes. Primeiro ponto é ela explicar, conversar com o médico dela e falar que ela é alérgica. Pronto, tá. O segundo é ela ter consigo alguma informação que ela seria alérgica, que não precisa chegar a tatuar alguma coisa no braço, mas ter numa carteira, né, algum adesivo falando, sou alérgica a tal medicamento, né? Então, levar consigo isso. Interessante. Então, coloca na Sempre carteira de identidade. Na carteira de identidade ou alguma outra de habilitação, alguma tira ali falando que ela é alérgica, identificando isso. E isso é possível o nome do medicamento também. Isso, porque às vezes a gente passa em classe, né? Se a gente falar assim, classe pirazolona, a gente não vai saber, mas então é mais fácil colocar lá, classe dipirona, o remédio que é, né? E ela colocar quais remédios é alérgico. Isso é uma orientação importante de fazer. Assim como é importante a orientação de quando você identificar algum alimento envolvido, você colocar até coisas que seriam semelhantes. Vou dar o exemplo do leite. Então você tem que falar para o paciente, caseína, se tiver escrito, não pode, que é um tipo de proteína do leite. Soro do leite, traços do leite, que às vezes a população acha não tem tanto leite, mas não pode. Quem é alérgico, realmente não é intolerante, né? Não pode. Então a gente tem que orientar isso para o paciente. Doutor Leandro, quero agradecer a tua presença e as suas considerações finais. Não, o que eu acho assim, que é um termo de muita importância, eu agradeço o convite de estar aqui e espero que tenha contribuído pelo menos para alertar um pouquinho, né? De quando reconhecer a alergia, não é para também sair todo mundo desesperado, mas é que é um processo que tem como a gente reconhecer e, mais importante, tem como a gente controlar. Né? Tem muitas pessoas, eu falei, a principal alergia é a rinite. Agora, de quantas pessoas só tem rinite que vai procurar o médico por causa da rinite? São poucas, que convivem com isso.
E, na verdade, a gente pode melhorar muito a nossa qualidade de vida, inclusive melhorando as alergias futuras. Ok. Bom, Considerações fica por aqui com o tema que foi alergia. E considerações, considerando o que há de melhor para você.